Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num livro que, olha, marcou época e ainda diz muito. O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. É uma viagem direto para os loucos anos 20, sabe? A era do jazz. Exatamente. E a nossa ideia aqui, usando o próprio romance e também alguns ensaios críticos que vieram junto nessa edição, é, explorar os temas fortes do livro, né? Tipo, a complexidade do sonho americano, Aquela coisa do self-made man. isso. E também aquela linha tênue entre amor e talvez obsessão. O brilho e as sombras da riqueza. Mas olha, o mais importante, sem dar spoiler, a gente quer mais é atiçar a curiosidade. Perfeito, a ideia é essa mesma, mostrar por que vale tanto a pena entrar nessa história. Bom, para começar, a gente tem o nosso narrador, o Nick Carraway. Ele chega do meio oeste para Long Island e aluga uma casinha simples, né? Gigantesca do Gatsby. E o Nick já começa falando de um conselho do pai sobre não julgar os outros porque nem todo mundo teve os mesmos privilégios. Isso já prepara a gente, sabe? Sim, ele vai ser nossos olhos e ouvidos ali. Exato, guiando a gente por aquele contraste todo, a riqueza de West Egg e East Egg. E do outro lado, aquele Vale das Cinzas, um lugar bem sombrio com aquele outdoor dos olhos do Dr. Ecclesburg, vigiando tudo. Essa geografia já diz muito, né? Sobre as divisões da sociedade. Total. E no meio disso tudo, o Jay Gatsby, figura misteriosa, riquíssimo, que dá umas festas assim absurdas onde um monte de gente nem conhece o anfitrião. É verdade. Quem ele é, afinal? Herói de guerra? Estudou em Oxford? Ou será que é um assassino? Os mortos correm soltos. Esse mistério todo faz parte do charme dele. Com certeza. E essa construção da imagem dele é central. Um dos ensaios que a gente leu bate muito nessa tecla. O Gatsby, que na verdade se chamava James Getz, é tipo a personificação do sonho americano. A ideia de que você pode se reinventar, sabe? Vir do nada e alcançar o topo. Mas aí vem a pergunta, né? Que um desses textos críticos levanta. Exato. A que custo? Tem uma poeira imunda, como o crítico fala, que acompanha esse sonho. De onde veio tanto dinheiro? Fica essa dúvida no ar. E o que parece mover esse homem tão enigmático? Basicamente uma coisa, né? A paixão dele pela Daisy Buchanan. Uhum, uma paixão antiga, fortíssima, que sobreviveu à guerra, aos anos. É a Jordan Baker, amiga da Daisy, que conta pro Nick essa história antiga deles lá de Louisville. Essa busca pelo passado é muito forte. Demais, porque pro Gatsby não basta ter a Daisy agora, no presente. Ele quer literalmente apagar o tempo, anular as escolhas dela, tipo o casamento com Tom Buchanan. Uma das análises sugere que talvez ele seja obcecado não tanto pela Daisy real, mas pela ideia dela, sabe? Um símbolo daquele passado perfeito que ele quer reconquistar de qualquer jeito. É a ilusão brigando com a realidade. E os outros personagens ajudam a montar esse quebra-cabeça, né? O Tom Buchanan, marido da Daisy, pura arrogância da riqueza que já nasceu com ele, né? Super hipócrita, infiel. Sem dúvida. E a própria Daisy. Aquela voz dela que o Nick descreve como se soasse como dinheiro. Encantadora, claro, mas talvez um pouco como um ensaio aponta, com aquela imprudência de quem é muito rico e não pensa nas consequências. Sim. E até a Jordan Baker, a golfista, com aquela desonestidade meio calculada dela, são todos reflexos dessa sociedade de aparências, né? Em plena ebulição. E o Nick, que parece ser o único ali que realmente reflete sobre tudo e que talvez aprenda alguma coisa com aquilo tudo, como uma das análises sugere, ele nos leva junto nessa reflexão, né? Sobre o que a gente valoriza de verdade. Dinheiro, status, amor. O que é de verdade e o que é só fachada. Exato. O livro meio que chacoalha a nossa ideia de sucesso. Aquelas festas enormes, barulhentas, cheias de gente superficial, contrastam tanto com a devoção quase religiosa que o Gatsby tem pela Daisy. Uma devoção por um sonho que talvez já nasceu meio inalcançável. É, o Grande Gatsby continua falando muito com a gente hoje. Sobre essa busca por algo mais, sobre as máscaras que a gente usa e como elas podem ser frágeis. Uma história lá dos anos 20, mas com eco muito atual, sobre ambição, ilusão e o vazio que pode vir depois. As fontes que a gente usou, o romance em si e os textos de apoio só reforçam como essa obra é rica, ambígua. Não tem resposta fácil em Gatsby.
A narração do Nick, cheia de camadas, os símbolos, a crítica social que está ali, mas nem sempre explícita, convida a muitas leituras. Bom, a gente espera ter deixado aquela vontade de ler ou reler o livro. Vale demais a pena sentir a atmosfera, a linguagem do Fitzgerald e, claro, descobrir por conta própria o que acontece com o Jay Gatsby. Fica a pergunta no ar, né? Inspirada em tudo isso que a gente conversou. Até que ponto um sonho, mesmo que seja baseado em ilusão, talvez construído sobre bases meio duvidosas, pode dar sentido para uma vida inteira? O que realmente fica quando a festa acaba e as luzes se apagam?